Saudações, eu sou William Moraes e este vídeo aqui é mais um vídeo de um relato com lucidez extracorpórea. E eu escolhi este relato, dentre outros que eu li hoje, porque eu realmente fiquei muito grato por ter escrito este relato. É um lembrete do quão importante é registrar esses relatos, porque eu aprendo, eu tiro conclusões e de tempos em tempos é bom reforçar essas conclusões. Então, este vídeo aqui é um lembrete para mim mesmo e eu espero que seja útil para mais pessoas, porque embora tenha sido de uma experiência fora do corpo, diz muito sobre viver aqui. Vocês vão entender. Para mim é uma mensagem bem importante a de hoje. Talvez o vídeo fique grandinho porque eu fui vendo aqui, além do relato eu escrevi as minhas considerações na época e como eu mesmo concordo comigo, eu vou lê-las aqui e vou acrescentando o que eu acho importante. Aliás, eu não escrevi os últimos 3 relatos de experiências que eu tive nas semanas passadas. Foram 2 na semana passada e 1 na semana anterior. E eu simplesmente não tive tempo de escrever. E agora eu tenho poucas lembranças. Eu vou tentar, depois de editar este vídeo aqui, enquanto ele estiver sendo renderizado, escrever pelo menos o que eu lembro. Se você se dedica a estes estudos, fique a dica. Registre o que você vivenciar. Você vai se agradecer no futuro. Vamos lá. O relato é do dia 23 de outubro de 2021. Eu me vi numa casa com uma garota, uma moça, com aparentemente 20 e poucos anos. Eu não estava lúcido de estar fora do corpo. Simplesmente eu estava lá. Ela era uma moça loira e estava criando uma cena que mantinha, sem saber muito que mantinha, pelo que eu entendi. Ela fazia um certo esforço para se manter dentro daquele contexto que ela mesma criava. Ela havia perdido o corpo físico, isso vai ficar mais claro adiante, quando eu recupero a minha lucidez aqui. E como eu apareci lá, ela tentou me encaixar no contexto. Ela disse, para se acalmar, porque ela ficou um pouco nervosa ao me ver, que se eu estava ali, eu teria de ser o companheiro dela, e voltou a sorrir, e ficou mais tranquila, e se insinuou para mim. E eu, como não estava lúcido ainda, me aproximei e a acariciei, colocando a mão no rosto dela. Ela entreabriu os lábios e eu levantei a blusa dela e beijei bem de leve um dos mamilos da moça, que, ainda sorrindo, disse, assim não. Ela sorria como se não fosse nada demais, mas como se eu estivesse pulando uma etapa de um certo roteiro que ela tinha em mente de como tinha que ser. E eu disse que ela tinha razão, e eu pedi desculpas e deixei ela explicar como seria, como ela queria que fosse. Achei interessante a forma como ela disse que queria. Ela chegou a me falar, inclusive, como se chamava, mas eu acordei neste momento, ou tive um lapso de esquecimento, porque quando me vi outra vez na casa, estava diante de crianças em outro cenário com quem eu interagi conversando ou
tentei interagir porque estavam entretidas com o jogo. Elas tinham miniaturas de RPG e estavam realmente entretidas jogando o jogo. Deviam ter cerca de uns 12, 13 anos. Eu ainda não estava lúcido neste momento, mas eu acho que estava fora do corpo, sim, porque ao sair desta sala onde eles estavam, eu encontrei um outro personagem e a minha lucidez simplesmente foi às alturas. E eu ainda estava na mesma casa. Quem eu encontrei foi um velho negro com quem eu conversei mais diretamente, porque eu já estava lúcido, sobre eu estar ali, talvez para ajudá-los a entender que eles não estavam mais no mundo material. Eu vou resumir, porque foi tudo muito longo, essa conversa foi bem longa. E eu dizer aqui que eu estava tentando ajudá-los a entender que não estavam no mundo material, já é resumir, porque eu cheguei a comentar que ele não estava vivo, no sentido de ter um corpo físico. E conversamos sobre o que é estar vivo, por exemplo. Ele estava vivo, então não podia usar essa palavra. Basicamente, eu tentei explicar a ele a diferença entre estar vivo e morto, ciente de que existimos e os termos não se aplicam, na verdade. Ninguém morre. Mas ele estava há tanto tempo lá que achava que era assim estar num corpo físico, incluindo atravessar paredes, como eu demonstrei para ele. Nada o impressionava ou parecia fora do normal. Eu cheguei a mostrar, olha, eu consigo fazer isso porque eu não tenho corpo físico. E atravessei parede e ele falou, mas é assim que é. É assim, o corpo faz isso. E é interessante porque é um certo tipo de matéria. Você tem sensação de toque, tato, ou se tem. Lembrando aqui do primeiro momento nessa casa, né? A sensação ali era muito real, bem real. Então, para ele que já estava ali há muito tempo, aquilo tudo era normal, porque era assim que era. Eu perguntei se ele se lembrava da infância dele, e ele disse que não se lembrava de muita coisa, não só da infância. Enfim, a memória, né, a mente dele não era mais a mesma coisa fazia algum tempo. E ele estava muito de boa com isso. E cheguei a dizer para mentores que eu não via. Eu virei para trás como se eu soubesse que eles estivessem ali em algum lugar, né? Eles geralmente estão observando, eu sempre considero isso. Então eu olhei por cima do ombro assim e falei, esse aqui vai dar trabalho, minha gente. De tão bem-humorado que eu estava ao conversar com aquele senhor que estava bem tranquilo, aquele velho, que queria ficar ali observando a paisagem da varanda, enfim. Eu deixei o velho ali e voltei para dentro da casa e agora me atendo a detalhes do lugar, por causa da lucidez. Já estava neste módulo investigativo. E eis que encontro a moça loira do primeiro momento. Por isso eu considero que, mesmo sem lucidez, eu já estava fora do corpo. Até pela sensação de realidade, eu só não tinha a consciência. E por causa disso eu não retomei a interpretação dela, de que éramos um casal. Eu tentei fazê-la se lembrar da vida dela de antes de chegar ali, mas com muita cautela, para ela entender que não estava mais no mundo material, mas de uma forma bem delicada. E eu perguntei o nome dela. Ela disse que não lembrava. Depois disse ter se lembrado e falou um nome diferente do primeiro nome que ela tinha me dito na primeira vez que eu a encontrei. E eu questionei porque tinha dito um nome diferente do nome de antes. Se era realmente o nome verdadeiro dela, qual era o nome verdadeiro dela e qual era o nome que ela queria ter dentro da cena que ela criou, do contexto, da personagem que ela criou. Ela fez cara de pensativa,
para tentar discernir uma coisa da outra, mas eu não tive tempo de escutar a resposta, porque acordei. E como este relato aqui é um pouco mais antigo, eu não anotei aqui se alguma coisa me acordou ou simplesmente acordei porque é assim, nunca sabemos o tempo que temos lá. E aqui vem as minhas considerações. Senti que não fui muito útil em nenhum dos casos, com a moça, com as crianças e com o velho. Não tentei tirar as crianças do jogo delas, não convenci o velho, e o tempo maior que tive com a moça foi sem lucidez e eu embarquei na cena dela. Mas o que essa experiência me mostrou foi que há situações e situações de pessoas que não sabem que perderam o corpo físico. Ali ninguém parecia obcecado em nada ou sofrendo. Apenas estavam entretidos e ainda interessados no que tinham ali. O velho só queria estar ali mesmo e estava bom para ele, por exemplo. Tudo bem que seguir adiante, renascer, daria a ele novas possibilidades e novas vivências. E ali ele estava quase estagnado. Mas não tem nada de errado em não seguir em frente de imediato ou por longos tempos. Mestres e mentores parecem cientes desses casos e os acompanham. Não sei se a minha ida lá foi mais para os espíritos naquela situação ou para mim na situação de entender que tem de tudo lá. Todos os casos, vários casos, que é aquilo que eu falo aqui no canal constantemente. Não é assim ou assado, como dizem. É assim e assado. Tudo existe lá. São várias condições. Achei válido repensar se o que eu acho ser o melhor é o melhor mesmo. Não tenho o direito de decidir pelo outro. Antes disso, dessa experiência, eu achava que a pessoa não podia ignorar para escolher de fato. Ela tinha que ter consciência plena da situação para escolher realmente. Mas considero agora que a verdade é que muita gente escolhe ignorar. Não ter consciência, e isso também é uma escolha, às vezes até com algum nível de consciência, mas com a recusa de encarar, como a moça que pareceu saber que ela não era quem ela fazia de conta ser ali naquela cena, mas ela precisava daquilo, ela ainda precisava daquele tipo de vivência. E eu já me percebi assim, quando eu tenho sonhos lúcidos, às vezes eu só permito, porque é interessante ver o que a minha mente tem a me dizer ainda, escutar isso que é parte de mim, sejam anseios, sejam, enfim, o que for se manifestando num mundo onde a plasticidade favorece. E continua aqui. É como tentar apressar um pássaro a sair do ovo. Ele não vai aprender a voar ou se desenvolver para sequer criar a penugem. Ou seja, nem sempre é bom que tentemos apressar o processo dos outros. O respeito aos outros também é sinal de desenvolvimento pessoal. Queria ter voltado lá, feito o que a moça loira queria para se satisfazer na trama romântica dela, ter jogado RPG com as crianças e rido com elas, e ter sentado com o velho para apenas observar a paisagem em silêncio.
Então, é o que eu escolho fazer aqui, com lucidez, porque para mim a lucidez não me afasta das vivências mundanas e necessárias, porque já cheguei a um ponto de compreender isso. Para outras pessoas pode não ser assim. Lucidez pode parecer um alerta que faz com que muita coisa aqui perca o sentido, a razão de ser. Então, se eu compartilhar este relato um dia, fica aqui meu lembrete para eu lembrar as pessoas que o maior indício de transcender uma condição pode ser olhar com carinho para o que quer que pareça transcendido. Olhar com agradecimento. Se houver sensação de repulsa, pressa, vontade de se afastar daquilo, incômodo, provavelmente é um indício de que isso ainda está ali, em seu íntimo, como algo não resolvido. Uma questão que você não quer encarar de fato. E eu acho que eu poderia até acrescentar aqui algumas observações, mas acho que vou deixar vocês absorverem o que foi dito ali, porque eu acho que foi importante. Para mim é este lembrete. Por isso, muito obrigado por sua atenção. Vamos conversar sobre isso ou sobre outras questões através dos comentários. Podem até me julgar. Eu não julgo vocês se me julgarem. Hasta!